Hoje eu tenho uma dica de livro, ou de livros, né? Ou de livros, se você só quiser ler um deles. Esse livro, né, que tem o volume um e o volume 2 é de uma autora que eu sou suspeita pra falar. Ela é brasileira, é do Rio. Chama-se Kelly Manjericão. Por que que eu digo que eu sou suspeita pra falar? Porque a Kelly, além desses livros, ela já escreveu outros livros, né? Projeto Reset. E que aliás eu indico também. E acho que cabe a mim depois fazer um vídeo falando sobre. Acho bacana. Esse livro, ele é totalmente. É uma publicação independente, né? Não tem fins lucrativos. Ele saiu, esse livrinho já estava escrito há um tempo, mas ele saiu mesmo recentemente. Não tão recente quanto o outro, mas recentemente. Eu comprei ele no final, no final do ano passado. Ele chegou na minha casa. Essa é a autora Kelly. A Kelly eu já conhecia ela pelo. Nossa, gente, tá caindo uma chuva do caramba aqui em São Paulo, né? Que bom e que ruim, né? É complicado quando você mora numa cidade sem muita estrutura. O que é bom às vezes se torna ruim, né? Se a gente for levar outras questões ambientais e, enfim, né? A gente tá num desequilíbrio terrível, a homeostase não existe. Eu falando nisso, eu acho que eu não fujo muito do assunto, porque é sobre isso que a autora também fala, né? Aqui ela faz uma dedicatória muito bonitinha pra mim nesse primeiro. Eu a conheci pessoalmente em 2016, né? Ela veio para São Paulo, a gente conversou um pouco sobre o livro, o projeto Reset, que já estava lançado e há um tempo, na ocasião. E foi um encontro muito gostoso, foi no Centro Cultural Vergueiro, né? Mas eu já conhecia antes, acho que desde 2014, né? É... E a Kelly, ela sempre escreveu bastante, né? Ela é formada em física, falando um pouco sobre a autora agora. Ela é formada em física e é uma pessoa que estuda muito, né? Enfim, estuda muito negralismo, é uma pessoa negralista e como eu diria assim, é uma pessoa que me ensinou muito, né? Ao longo dos anos que eu a conheço, né? Já não é desde ontem. Ela tem um blog que ela ainda mantém, apesar de não mais escrever, né? Pelo menos não mais escrever constantemente. A verdade é que ela decidiu interromper, né, a produção para esse blog. Ela é uma pessoa muito crítica, e eu acho legal porque ela é uma pessoa que ela não se sujeita a polaridades. Então, críticas a respeito da esquerda, do feminismo, né, são muito comuns, assim, e eu acho que muito pertinentes, assim, no momento que a gente vive. E ela faz isso com maestria, né, porque é dotada de argumentos e justificativas e eu acho que geralmente falta muito disso. Enfim, vamos ao livro agora. Esse livro, Malika, né, o primeiro, esse livro ele é bem bonitinho. Como eu posso dizer? Ele é um livro. Ele é ilustrado, né? Não é apenas Malika o título. O título é Malika contra o Rei Monsanto. Então, assim, o nome já é bem sugestivo, né, gente? E o primeiro livro, os dois, aliás, são bem. Tem ilustrações muito bonitas, né? É um livro infantil,
né? A priori, assim, infantil, designado como infantil, mas é um livro que ele não perde nada em ser lido por um adulto, por exemplo, né? Um adulto, aliás, não perde nada lendo ele. Inclusive, é capaz de que um adulto aprenda muito com esse livro, né? Ele é acessível para crianças e para adultos também e muito didático, né? Então, ele carrega algumas coisas que eu acho muito interessante, tanto para crianças como para adultos. Ele é muito acessível, né? Então, você lê para o seu filho, para o seu sobrinho, enfim, que seja, para os seus alunos, para as crianças com quem você trabalha, com quem você conhece, parentes, você percebe que você ensina a partir do momento que você está lendo uma história, né? E você também está aprendendo, né? Ainda que essas coisas sejam trazidas por esse livro, elas já sejam de seu conhecimento. Por que eu falo do aprendizado? Porque eu acho que tudo que inclui a reflexão diz do aprendizado, assim, diz do aprendizado, de uma aprendizagem, né? E a gente avança algumas casas quando a gente reflete sobre coisas que estavam postas ali pra gente e que até então, né, tá. Me lembra muito Freire quando ele dizia da consciência, né? A gente não a questão não tá em levar a consciência pro cara que é explorado, por exemplo, por uma população oprimida, para mulheres que sofrem opressão de gênero, para pessoas que sofrem racismo, negros. A questão é, o que eu vou fazer com isso? O que eu vou fazer com essa opressão que eu sofro? Então eu penso muito nesse livro, tá? A gente sabe que, né, ultimamente, o que a gente come, né? O que a gente tem comido? E uma diquinha, eu não quero ficar aqui falando, né, dando muito sobre a história, vocês precisam ler. Malika é a menina protagonista da história, mas eu considero que algumas coisas são pleonasmo, como por exemplo, que não eram para ser, né, não deveriam ser. Quando você fala, olha, eu comprei esses vegetais, eu comprei essas frutas, eu consegui frutas orgânicas, né? E esses dias eu tava conversando com meu namorado sobre isso, né? Ele cultiva uma horta bem legal, dá várias coisas ultimamente, a gente tem tido algumas micro safras legais porém, a gente estava discutindo quanto isso no passado seria um pleonasmo, talvez, né? No passado, infelizmente, não muito recente, porque agrotóxicos, né, não é uma coisa de ontem. Mas isso vem crescendo cada vez mais e de uma forma assustadora, esmagadora, mortífera e cancerígena. Então, assim, o quanto há algum tempo atrás, talvez isso fosse muito tempo atrás, né? Infelizmente. Repito. Isso seria um pleonasmo. E hoje em dia não é. Hoje em dia existem vegetais, por exemplo, vegetais orgânicos, né? Agroecológicos, enfim. E agroecológicos. Então, o livro também trata disso. Como eu falei, o título é muito sugestivo, né? É uma menina que vai descobrindo através da história das suas ancestrais, né? Como a sua mãe, viva, apesar de muito doente, e também a sua avó, sobre como algumas coisas como dominação, rivalidade, vícios, né? Como esse tipo de coisa prejudica, né? Controla a sociedade e por isso a prejudica, né? Controla, revolta ela contra ela própria, separa, né? No sentido de desunir. A gente tá junto, mas a gente tá desunido. Então a gente não tá separado necessariamente, mas a gente não tem uma concordância em ideais, em luta,
né? Tudo é muito, eu respeito sua opinião, mas eu não penso assim, eu não sei o que, né? Como se a gente, enquanto enquanto indivíduo, né? A gente fosse conseguir mudar alguma coisa, e não é bem assim. Mas enfim, vamos ao livro, novamente, né? Porque eu sou muito prolixa. É legal essas reflexões, mas eu acho legal cada um refletir. E, e a graça é essa, né? E esse livro, ela escreveu em pouquíssimo tempo e foi um projeto totalmente independente. É um projeto que visa conscientizar crianças, pais e claro, né? Reflexão também. Eu acho muito didático. Tem uma passagem desse primeiro que eu gosto muito. Muito, 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 muito mesmo. E eu queria muito achar. E eu vou achar. Pode não ser agora, mas eu vou achar ainda nesse vídeo e vou mostrar. Enfim, li super rápido esse primeiro livro. Já cheguei a ler uma partezinha para os meus sobrinhos, porém eu não tive muito tempo de ler, porque por vários motivos tem vezes que eles não vêm para minha casa. E agora eu trabalho de sábado, né? Eu tô com um trabalho extra no sábado, fazendo os atendimentos e tem muita coisa, grupo de estudos, enfim, né? Mas eu acho muito didático. A minha mãe também trabalha na educação infantil e esse é um presente maravilhoso, que inclusive eu vou presentear algumas pessoas com esse livro, com esses livrinhos, né? Eu sei que o segundo volume, ele é um volume mais gordo, né? Mais gordo é ótimo. Ele é um volume maior, com mais páginas. Já conta o desdobramento, né? Da nossa heroína Malika. Ela começa a questionar alguns padrões que são impostos, algumas pseudo-verdades, né? Nunca questionadas. E como uma coisa que nunca é questionada pode ser verdade, né? Nunca foi questionada, nunca foi investigada, nunca foi estudada. É sempre um conhecimento dado, né? É uma coisa pra gente se pensar. Então, quando eu falo que esse livro ele é muito útil, tanto para adultos como para crianças e também para adolescentes, né? Principalmente no nosso atual contexto do Brasil, eu falo também por isso, né? Cabe a gente também refletir muita coisa acerca da nossa situação atual. Enfim, sem mais delongas, eu vou falar a respeito do segundo livro, que eu adquiri muito recentemente. Deve ter um mês e pouquinho que chegou aqui pra mim, né? A Kelly mandou do Rio pra mim. Esse aqui, ele já é... mais grossinho, como eu falei. Malika contra o Rei Monsanto. Malika quarta, né? E ela propôs que, no prólogo do livro, ela propõe que, né, que ela chama de uma carta aos leitores, ela propõe que a gente deduza esse título, uma vez que passou do primeiro pro quarto, né? Inclusive eu falei, eu tô boiando, eu tô perdida, porque ela fez quantas edições, quantos volumes, né? E na verdade, não. Esse aqui é o segundo. Ela propõe que a gente deduza isso, né? Eu deduzi o porquê. Achei muito interessante, né? Essa história. Também fala sobre... Óbvio, né? Já é de se pensar. A autora, ela não deixa passar batido a questão da proteção do meio ambiente, né?
Então é um livro que conscientiza muito. Eu não sei se vocês ficaram sabendo, né? Se vocês têm acompanhado, se não tem, é importante que acompanhem e sempre ligado no que acontece no país, enfim, do seu próprio bem, né? Se falou sobre água com agrotóxicos, né? Recentemente, muitas cidades, muitos estados, eles têm o seu tratamento de água contaminado, que você paga todo mês, né? Todos os meses, e não é barato, contaminado por agrotóxico, né? E tem uma passagem do livro que me lembrou muito isso, que foi bem concomitante à época. E. Cara, as pessoas que seriam chamadas de classe dominante, né? Que são, né? Como essas pessoas, seja numa monarquia, seja num presidencialismo, como as pessoas que detêm de um privilégio que está ligado a necessariamente a raça, né, a soberania, desculpa, a hegemonia de uma raça, como essas pessoas elas estão imunes, né, a todo o veneno que elas depositam na sociedade, ou numa parte dela, na sociedade como um todo, na massa, né? E imunes e também impunes, né? Imunes. A imunidade, ela muitas vezes ela é sinônimo de impunidade, sim. E digamos que a pessoa não vai provar do seu próprio veneno, né? Do veneno que ela coloca no prato, no nosso prato, no veneno que ela sai pulverizando na atmosfera, né? Na água, né? Na nossa comida. Então a gente come coisas com veneno. E uma coisa também que eu gostei muito do livro é sobre a valorização dos conhecimentos, dos ensinamentos e conhecimentos ancestrais, assim. Isso é uma coisa que eu acho que de grande destaque nesse livro, uma coisa que chega a me emocionar. Isso é importante porque dentro do âmbito da política de assistência social, por exemplo, que é onde eu trabalho, um dos meus trabalhos também, é a respeito disso também, né? Da gente valorizar os conhecimentos, não só prévios, né? A gente fala prévio como aquilo que a criança, geralmente a criança adquiriu fora da escola, antes da escola, né? Anteriormente à escola, mas também. E uma pessoa que nunca se alfabetizou, né? Ela tem muitos conhecimentos. Eu não vou nem chamar de prévio, porque muitas pessoas não entram na escola, não adentram esse universo, né? Eu tive avós analfabetos e pessoas que tinham um amplo conhecimento, um conhecimento da floresta, né? Eu diria assim. Claro, não é toda a minha família, uma parte da minha família apenas, e esse conhecimento ele foi sendo passado de geração em geração. Infelizmente, as últimas gerações da minha família, elas não têm esse conhecimento retido e conhecido, né? Isso é muito triste, porque isso pode morrer, né? E a chance de a gente mudar, de a gente remediar algumas coisas no mundo, até as nossas próprias atitudes, elas ficam comprometidas na medida que a gente vai se perdendo, que a gente vai perdendo parte da nossa cultura originária, né? Tem culturas e culturas. Qual cultura que você conhece? Você conhece aquela cultura que foi trazida para cá, né? Aquela cultura que foi comemorada há uma semana atrás, da Semana Santa. Enfim, independente de religião, mas também incluindo a religião.
né? Não necessariamente a religião apenas. E o que é cultura, né? Algumas coisas da nossa cultura originária, nativa, ainda estão muito vivas. Tomar banho todos os dias, não só na cultura indígena, que bom, né? Porque não só na cultura indígena, como também na cultura africana, o conhecimento dos mais velhos, o conhecimento ancestral, ele é amplamente valorizado. A gente vive hoje aqui no Ocidente uma coisa... Eu acho que eu tô sendo um pouco injusta, Ocidente, né? Porque, enfim, mas o fato é, a gente vive enquanto colônias, pronto, né? Que não... Enfim, a gente vive enquanto colônias uma desvalorização desse conhecimento, né? Aquilo que tá velho não serve mais, aquilo que tá velho não quer dizer experiência, né? Aquilo ou aqueles não acumulam, não... Acumular é até uma palavra feia, assim, meio coisificada. Eles não guardam conhecimentos, era como se fosse uma coisa assim mais negativa do que positiva, né? Isso tem muito a ver com a nossa sociedade voltada para a produção e para o consumo. Então, se não serve mais para produzir, né? A produção de conhecimento, ela não é valorizada, né? E a produção de conhecimento enquanto uma coisa que vai ali, sempre surgindo. Como que se produz um conhecimento sem valorizar os conhecimentos ancestrais? Né? Como se produz isso? Então eu acho tudo isso daí muito interessante. Essa criança do livro, né, a nossa personagem principal, ela é assim maravilhosa, né? Eu vou ler uma passagem muito legal do livro, fica na página 57, e que diz que a paz prevalecia em Brasília, a cidade que fora a cidade natal de Malika. A paz prevalecia em Brasília não porque foram criadas assim. Não porque a paz prevalecia em Brasília não porque as brasilienses tinham algo especial no sangue, mas porque eram ensinadas desde pequenas a serem. Mas se assim não fosse, viveriam em conflitos e não haveria conversa ou lição que resolvesse o problema. Eu gosto muito também, esse livro é bem didático, ele conta com algumas notas de rodapé. Essas notas, elas explicam coisas assim muito comuns pra gente, muito conhecidas pra gente que é adulto, né? Ou não, às vezes também. Sinta-se à vontade para não conseguir definir o que significa taxa, né? E aqui, por exemplo, tá definindo, tá explicando o que é taxa. É muito importante, né? Porque aqui, por exemplo, uma nota de rodapé, que quer dizer sorrateiramente, de modo sorrateiro, feito às escondidas, né? E aí eu elogiei, falei que eu achei muito legal essa iniciativa da autora, né? Ao que ela me respondeu que ela se preocupa muito com as crianças que podem pegar esse livro e, e, e não entender alguma coisa, então tem essas notinhas. Eu folhei esse livro porque teve muitas coisas que eu... Como eu posso dizer? Que eu fiquei de mandar umas passagens preferidas minhas pra ela, né? E não só... teve muitas coisas que eu adorei. Muitas mesmo. É importante... Tem um concurso, né? Que eu não vou me adentrar muito. E que é falado sobre rivalidade, né? Que a personagem, a Malika se sente ofendida quando a mãe de uma colega fala que ela é rival da sua filha só porque tá disputando com ela.
que a filha dela não fez nada pra Malika, que elas eram amigas e achei muito legal. Né? Tem algumas coisas muito emocionantes mesmo. Só que se eu ler certas coisas, eu acho que eu vou dar um pouco de spoiler, né? E eu não quero isso. Enfim. A dica é, leiam Malika, entre em contato com a autora, através do e-mail, né? Entre em contato, peçam ou falem comigo que eu a conheço. O e-mail dela é a letra K, manjericão, né, sem acento, @gmail.com. Vocês podem entrar em contato com a autora, Kelly Manjericão, solicitarem o livro Malika Quarta, ou Malika, só Malika mesmo, ou os dois. Ela fala que você não terá muito prejuízo para entender a história caso você adquira apenas esse. Mas o pequeno, que é o primeiro, né? O mais fininho, ele é muito bacana também. Então eu aconselho que para dar de presente para uma criança, para um adolescente, para um pré-adolescente, ou mesmo para um adulto, é muito legal os dois. Mas caso você só possa comprar um, o preço é muito acessível, como eu falei. É sem a ideia do projeto, né? Ela não tem fins lucrativos. Então é muito acessível, né? Sai um preço muito, compensa muito, um valor muito bacana, muito justo. E eu já, caso possa comprar só um, né? Caso você possa comprar apenas um, eu aconselho comprar uma Malika quarta, ou Malika 4, enfim. Presentear, dar de presente, comprar, ler para sua criança, ler para os seus alunos, né? Ler alguma parte, ou ir contando aos poucos a história, ir discutindo, refletindo sobre. Esse livro é muito pedagógico, a história é muito bacana, a história é sobre os tempos atuais, né? A gente se pega em muitas reflexões sobre o nosso atual contexto, né? Sobre a nossa história, o nosso contexto histórico, passado e o atual, né? E eu recomendo, leiam Malika, leiam mulheres negras, autoras negras. Promova essas autoras. Faz bem pra gente, faz bem pra nossa cultura. E é isso. Obrigada.